Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, estamos aqui em mais uma edição do programa Kozikoski Responde, hoje com a presença da professora Rafaela Sionek, nossa professora de processo do trabalho, que vai dar aí algumas dicas para você que está na preparação para a segunda fase. Professora Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada. Então, você que optou pelo direito do trabalho na segunda fase, deve estar se perguntando como é a banca, quais são as peças, como é a estrutura delas, e a professora Rafaela veio aqui para debater um pouco contigo. E aí, Rafa, me conte, quais são as perspectivas, como é que funciona a banca, qual é o perfil da banca para o pessoal que está fazendo aí o direito do trabalho? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença no programa. É um prazer imenso estar aqui, principalmente falando da nossa segunda fase em Direito do Trabalho para o 20º Exame de Ordem. Bom, a banca FGV, ela é clássica no sentido de cobrar direito do trabalho, inclusive na segunda fase. O nosso examinador, ele não passa por caminhos que são divergentes, que são pontos controvertidos na nossa doutrina e também na jurisprudência. Ele vai passar por caminhos seguros, mas isso não quer dizer que ele não venha cobrar súmulas e OJs do TST. Elas sempre vão aparecer. Inclusive, as nossas questões e também a nossa peça, o fundamento, estão baseados nas nossas súmulas e OJs do TST. E é uma banca estável, Rafa, porque assim, a banca de direito constitucional por muito tempo foi uma banca problemática. Hoje ela entrou num padrão de normalidade. E em processo de trabalho? Bom, em processo do trabalho, a nossa banca mantém também essa tradicionalidade de não cobrar questões divergentes. Nós tivemos aí uma questão de primeira fase do 20º Exame de Ordem em Direito do Trabalho, que cobrou uma questão divergente, tem um posicionamento majoritário e doutrinário e do TST, e tem um posicionamento legal em que a FGV entrou nessa questão. Mas não é a regra da nossa banca cobrar questões divergentes em direito do trabalho e também em processo do trabalho. Então, o candidato para a segunda fase de direito do trabalho tem que ficar muito tranquilo em relação a esse posicionamento da banca. O que vai aparecer para a gente? São súmulas e OJs do TST e também os artigos da CLT, partindo do pressuposto que o nosso examinador ele não vai adentrar em caminhos aí que possam ensejar recurso e até mesmo anulação de alguma questão. Legal. Dá para confiar então na banca? Dá, com certeza dá para confiar. Bacana. E também no direito constitucional, a gente tem uma tradição de cobrança de peças específicas e elas podem ser bem delimitadas em pilares. Por exemplo, remédios constitucionais, também tem a parte dos recursos, a parte de controle de constitucionalidade. E no processo de trabalho, Rafa, quais são as peças que podem cair? Como é que funciona a estrutura delas? Bom, novamente, o nosso examinador da FGV é tradicionalista no que diz respeito à cobrança de peças na segunda fase. Nós temos aí um histórico das últimas provas com 6 contestações, 5 recursos ordinários e 2 reclamatórias trabalhistas. Ou seja, a gente consegue perceber que ele gosta muito de contestação e de recurso ordinário, que são peças que ele consegue verificar todo o fundamento e a estrutura do próprio candidato no que diz respeito ao conhecimento da parte material e processual do trabalho. Show de bola. E também uma pergunta que muitos têm mandado aqui pra gente, a questão do Código de Processo Civil novo, né? A gente tem um novo CPC, isso inclusive está assustando aqueles que vão fazer a prática em direito civil, e eu pergunto, o CPC novo ele vai influenciar no direito do trabalho, na prática? Vai, claro. Bom, o que nós precisamos tomar cuidado é que o CPC ele se aplica subsidiariamente, supletivamente ao processo do trabalho. E por óbvio que esse CPC de 2015 já vai estar valendo na nossa prova de segunda fase do 20º Exame de Ordem. O que os candidatos precisam tomar cuidado na hora da prova é com relação à IN 39 e também à Instrução Normativa 40 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho, que nesta instrução normativa demandou alguns artigos que são aplicáveis ao processo do trabalho do CPC, outros artigos que não se aplicam e também algumas questões particulares em relação ao CPC ao processo do trabalho. Então, nós precisamos tomar cuidado com a aplicação do CPC de 2015, que trouxe aí para nós uma simplificação do processo civil, mas que essa simplificação vai surtir efeitos e consequências no nosso processo do trabalho
E aí, além de olhar para o CPC na hora da prova, nós temos que estar com as INs 39 e 40 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. Tem que anotar isso para a prova. Com certeza tem que anotar. Legal. E Rafa, diz pra gente também como é que funciona a tua aula, né? A sua preparação. Como é que você faz? Qual que é o método? Quais são as rotinas ali de preparação que você passa para os nossos estudantes? Vamos lá então. Nosso curso de segunda fase, ele está baseado em questões práticas, parte material e processual do trabalho. Então nós vamos falar de toda a parte material. Por exemplo, numa aula de reclamatória trabalhista, nós vamos tratar toda a estrutura de uma reclamatória trabalhista, mas também nós vamos ver a parte material para fundamentar, para adentrar no tópico do mérito da nossa reclamatória trabalhista, no mérito da nossa contestação. Então, além de ver toda a parte da estrutura das peças, seja ela uma reclamatória, seja uma contestação, recurso ordinário, todas as peças que podem aparecer na nossa prova, nós também vamos trabalhar com a parte material do direito do trabalho e sem se esquecer também que nós temos aí que resolver 4 questões discursivas, que essas 4 questões discursivas serão resumidas em praticamente 2 da parte material e 2 da parte processual do trabalho. Então, a gente vai trabalhar peças, estruturas, conteúdo material, direito material propriamente dito e também as questões. Como resolver as questões, o que eu preciso ficar atento, o que vale, o que não vale na hora de responder às nossas questões. Entendi. Se eu nunca peticionei, Rafa, posso fazer tua aula, vou aprender a peticionar? Com certeza, vai aprender sim a peticionar. E essa é a dúvida da maioria dos alunos em relação a uma peça, a uma prova de segunda fase. Professora, mas eu nunca fiz estágio, eu nunca tive estágio, seja em escritório de advocacia, ou seja numa repartição pública, eu nunca trabalhei com o direito do trabalho. Eu consigo resolver uma prova de direito do trabalho? Consegue sim, porque nas nossas aulas de segunda fase, nós vamos ver exatamente toda essa estrutura, começando desde o endereçamento. Para quem que você vai mandar a tua petição inicial? Aonde que você vai com aquela folhinha da petição inicial? Para o juiz do fulano da tal, da vara tal. Então, a gente aprende desde o início. Então, quem nunca teve contato com uma peça processual, não fica com medo que ali nas nossas aulas de segunda fase nós vamos trabalhar com toda a estrutura. Então, você recomenda? Com certeza, eu recomendo o direito do trabalho. Ok. Então é isso. Bacana, Rafa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você pela presença de estar aqui no seu programa. Imagina, é sempre uma honra estar sempre de portas abertas. Você que está aí na preparação, sempre adiante, não desanima. Agora é hora de dar aquele gás especial. Nos vemos lá no próximo Cozy Cozy que Responde, na próxima quarta-feira. Um grande abraço, tudo de bom.